Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol, o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. O podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar. Você pode nos assistir no nosso canal do YouTube, também nos ouvir no Spotify e nos seguir no nosso perfil do Instagram, Fala Gol Podcast. E hoje nós temos o prazer de receber aqui a enfermeira e educadora Janiele Jerônimo. Tudo bom, Janiele? Tudo bem, Acrasso? Muito obrigada por essa oportunidade, né? Estou muito feliz aqui em estar com vocês, podendo partilhar um pouco sobre gestão, sobre cuidado e sobre o impacto que isso gera na assistência à nossa população. Perfeito. É justamente isso que nós vamos conversar aqui, que é o tema da nossa conversa é como a liderança e a comunicação fortalecem as equipes de saúde. Janiele Exato. é enfermeira, né, isso de Sim, formação, e a gente estava conversando um pouco aqui antes, Janiele. Você trabalhou durante muito tempo na assistência, não é isso? E aí eu queria exatamente. entender um pouquinho o que levou você a fazer essa mudança, apesar de estar ainda na parte da saúde, né? Assim, mais na parte de gestão agora. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória até chegar nesse seu momento de vida agora, ajudando equipes e gestores a trabalhar, né? E assim melhorar, claro, o atendimento na saúde. Então, minha trajetória profissional, ela Hum, iniciou aos 17 anos, né? Certo. Bem jovem, ainda no ensino médio, quando eu decidi ir para a enfermagem, né? Hum, Comecei como técnica em enfermagem nesse período, e aí, posterior a isso, eu adentrei a unidade de saúde e comecei a migrar e perpassar por vários segmentos. Então, eu iniciei, de fato, prestando assistência direta aos pacientes, né? Em todos os segmentos do hospital. Consegui, graças a Deus, ter essa oportunidade de trabalhar tanto em áreas gerenciais quanto áreas assistenciais. E aí, a partir desse contato, eu comecei a entender e ter uma visão um pouco diferente dos meus colegas em relação a ver o cenário como um todo, sabe? Ter aquela visão mais gerencial da coisa. Tipo, aqui, desse lado, enquanto assistência, o que é que a gente está fazendo? Isso. E do outro lado, administrativo, o que que poderia ser melhorado para que essa parte aqui que eu faço na assistência, eu consiga de fato trazer uma excelência no cuidado, né? E aí eu também sempre tive essa veia mais para orientação, para educação. uhum, Então eu sempre gostei de compartilhar o que eu sabia. E com a trajetória durante todo esse período, eu comecei a entender que possivelmente o meu dom também seria esse, de transmitir conhecimento, certo? Então, inicialmente eu comecei como técnica, passei, acredito que uns 8 anos, não, 3 anos, perdão, 3 anos atuando como técnica de de enfermagem. enfermagem, certo. E aí foi o período que eu comecei a migrar, iniciei a graduação. Quando eu concluí a graduação, eu recebi uma proposta para a ascensão. Então, eu saí da função de técnica de Técnica. enfermagem Uhum. e passei a atuar na assistência, inicialmente como enfermeira. E a gestão começou a me ver com outros olhares. E aí foram surgindo as oportunidades. Então, eu saí da assistência, iniciei como coordenadora de um núcleo de educação permanente, que Uhum. aí já agregava a questão gerencial com a parte educadora. E posterior, ajudei também na coordenação de enfermagem, depois fui convidada para ser assessora de secretário de saúde, coordenadora de Boa. postos de saúde, e desde a finalização da minha graduação, eu também já tive contato com a docência. Na verdade, a minha docência ela iniciou ainda no período da graduação, Hum. quando eu participei de um programa que é chamado PROMIC, que é de iniciação científica e também de monitores da faculdade. E aí isso me despertou ainda mais e consolidou essa minha veia Uhum. educadora, né? Posterior todo esse cenário, eu fui também tendo experiências na área de gestão, em escolas técnicas, administrando cursos técnicos, e aí migrei para o sul do país, tive a oportunidade de conhecer também escolas no sul do país, escolas e instituições de saúde no sul do país, e aí a gente conseguiu ter essa visão de como funciona a saúde do Brasil no sul. Hum. Qual é a realidade do Nordeste? Boa. Então, tudo isso a gente vai criando experiência, né, e conseguindo agregar dentro dos conhecimentos. Posterior a isso, eu também tive a oportunidade de morar um período na Holanda, Hum. né, na Europa. E lá também, não como
profissional, mas como usuária, eu tive a oportunidade de ter o contato. De ver um outro mundo Isso, na área de saúde. exato. Lá é Daí, muito diferente daqui? bem diferente. A população lá é bem, tipo, a cultura, né? A Sim. cultura lá é bem estabelecida, entende? Então, aqui, qual é a nossa cultura? Sentir uma dor, medicamento. Sim. Ou ir em busca de um serviço de saúde. Hum, Lá é tudo operacionalizado inicialmente através do telefone. Então, hum. tipo, você sente uma dor, daí você liga. Explica o que é que tá sentindo e Exato. tal. Aí eles te orientam o que você vai fazer. E aí, por exemplo, eu passei por uma situação em que a pessoa Sim. a qual eu morava, né, a qual Hum, fazia parte do meu convívio, sentia uma dor no peito. hum. Aqui, o brasileiro vai logo onde? Vou na emergência, tô infartando, né? E essa pessoa não, fez a ligação, pediram para ele aguardar 24 horas. Depois dessas 24 horas, ele retornou para dizer se tinha melhorado ou não. E posterior a isso, é que de fato eles conduziram para algo mais direcional e institucionalizado. Entendeu? Outra situação. Aqui você faz uma cirurgia, por exemplo. Daí você espera 24 horas para que. Ou 24 horas não, 72 horas ou até Sim, mais de sim. internação para conseguir receber a alta. Lá, uma cirurgia, tipo assim, tu vai, no mesmo dia você já faz um internamento e terminou, casa. Entendeu? Uma cirurgia de joelho, assim, eu fiquei, É. entendeu? Agora lá, por exemplo, você falou que a pessoa liga e recebe um Isso, atendimento, funciona esse funciona. ligar, porque aqui tem esse teleatendimento também, né, que você pode fazer, mas demora, né, e tudo, é bem Isso, não, complicado. aqui a telemedicina que você É, fala, né? telemedicina. Lá a configuração é um pouco distinta, porque aqui no caso da telemedicina, você faz a consulta online, né? E tipo ali ele te dá algo, e geralmente você já sai pelo menos com o receituário e com a medicação. Que aí não deixa não foge da cultura brasileira. Que é o Sim. quê? Ter um medicamento, ter alguma coisa, ter Algo palpável. isso. Lá é tipo na questão mesmo mais, não vamos dizer arcaica, mas mais Seria o último caso, um o medicamento. medicamento seria a último Recurso. último recurso. Exatamente, Entendo. entendeu? Então, tipo assim, vá lá, faça um chá de cebolinha e Ah, algo mais naturalizado, natural, entendeu? entendi. Tipo, meios naturais. Ele tem também a questão da própria condições físicas, né? Talvez as doenças de lá sejam diferentes das Sim, daqui, né? As comorbidades e tal. Agora, o serviço lá, quando você vai para um hospital, também é diferente do daqui, né? eu achei. Principalmente o tempo de espera. Hum, Assim, na minha conjecturação, eu pensei, né? Tipo, poxa, Europa, país de primeiro mundo, então vai ser tudo muito, sim. muito breve, né? Com celeridade. Só que eu passei por uma situação em que um familiar estava pedalando, não se sentiu bem e foi Para atendimento. até a repartição. E aqui, por exemplo, numa unidade de referência em cardiologia, já se faz logo todo o protocolo de doutorasco e tal, né? Aham, Lá, tipo, bem demorado, entende? Desde o momento da coleta até o recebimento dos resultados dos exames. Tipo, você sim. vai para casa e aí daqui a tantos dias vai Aqui vai chegar o chegar os seu. exames. Isso. Aí eu fiquei um pouco assustada, né? Pelo cenário e pela nossa vivência, porque aqui no Brasil é tudo. Entendi. Embora o nosso SUS muitas vezes seja bombardeado, Uhum. nós temos essa riqueza. Sim, Entendeu? sim. Em alguns casos, assim, a gente conseguia essa celeridade. É, aqui eu conversei com muitos profissionais aqui. Um dia eu estava conversando com uma médica falando sobre queimadura. Ela disse assim: olha, eu até falei com a minha família, se um dia eu me queimar, alguma coisa, me mande pro IJF. Direto. Porque lá tem os melhores profissionais e as condições para Sim, picada de escorpião, de cobra. Lá no Ceatox, no IJF, sim, é o indicado, né? Você vai direto para lá. Então, existem alguns serviços que realmente o Estado é referência, né? Assim, o SUS é referência. Em alguns, não, né? Assim, em alguns existe realmente uma os gaps. deficiência, né? E é isso que a gente vai falar um pouco aqui, Janiele, é justamente do impacto o porquê disso, né? Assim, você teve experiência no serviço privado também, Sim, e também no serviço público, né? Que você disse que trabalhou com exato. assessoria de Gestão. gestão, né? Na Secretaria na Secretaria de Saúde. Saúde, coordenadora também Posto de de saúde. postos de saúde, então você viu os dois mundos, né? E o que é que você vê
o que é que tem em comum, né? Vamos falar do em comum. O que é que a mudança na forma de gerir, e aí vai muito para os gestores, né, Sim. das unidades, gestores de entidades de atendimento, seja pública ou privada, o que é que a forma de gerir impacta no resultado final. Porque no atendimento de saúde, o foco é o paciente sair bem atendido, né? Sim. Não necessariamente com tudo resolvido, que às vezes não depende apenas do atendimento, né? Dependendo da intercorrência que ele tem. Às vezes é positivo, às vezes negativo, né? Porém, a forma de atender pode ser a melhor forma possível, né? E não atendimento só pessoal, mas de tudo, né? Tudo que leva, a forma aonde ele vai fazer o exame, se vai fazer cirurgia, o atendimento na recepção quando chega, a forma com que ele é tratado dentro do ambiente, né? O que é que o gestor pode impactar, né? O que é que a gestão pode impactar nisso? Trazendo aqui o início da sua Ah, fala, né, em relação ao que há em comum, né, entre uhum, as repartições, uma das coisas que eu pontuo é a deficiência na comunicação, boa. certo? Então, tipo assim, independente do cenário, seja ele público ou privado, a gente percebe que o trabalho em equipe, ele acaba tendo uma baixa eficiência pela dificuldade da equipe no modo geral, desde a gestão aos colaboradores, em manter uma boa comunicação, sabe? Eu acredito que hoje seja um dos maiores gaps dentro das repartições. Então, muitas repartições, elas trabalham como ilhas. Aqui nesse determinado setor eu vou fazer de um jeito. Aí nesse outro aqui eu vou fazer do outro jeito. E isso vai dificultando a engrenagem. Hum, Vamos colocar a instituição como um todo, seja ela pública ou privada, uhum, tá? Como uma bicicleta, que tem os seus compartimentos e ela precisa estar bem regulada, né? regulada para que ela Uhum, consiga funcionar. Daí, a partir do momento que cada ilhazinha dessa se configura, essa engrenagem ela para de funcionar. E isso vem desde a responsabilização do profissional que está ali como gestor, entender que se ele decidiu estar naquela posição, ele precisa tomar responsabilidade para si. Muitas vezes nós pegamos profissionais que estão em uma posição, às vezes por questões uhum, políticas, uhum, porque precisa trabalhar e, né, acordos de algum lado aconteceu e a pessoa está ali para desenvolver aquele trabalho e não busca se qualificar para estar naquela posição. Então não entende o que é liderar, ou às vezes desconfigura o que é liderar, a definição do liderar e do chefiar, né? sim. E aí acaba que não traz a liderança como uma inspiração para o seu colaborador. Daí o colaborador vai o quê? Se eu não tenho uma gestão de pulso, uma gestão que tenha norte para onde quer ir, eu vou me posicionar. Eu trago uma situação muito Sim. interessante na assistência, certo? Quando nós somos enfermeiros assistenciais, nós temos lá que gerir o plantão. E nós temos uma equipe de enfermagem para gerir. A partir do momento que aquele enfermeiro ele não se posiciona como líder da equipe, em algum momento alguém vai se posicionar. E às vezes é alguém que tecnicamente não era para estar naquela posição, entende? Uhum. Não por não ter competência, porque às vezes até tem. Só que legalmente existe uma estrutura a ser seguida. Existe um organograma institucional que precisa ser estabelecido e executado. Então, dentro de uma repartição e dentro da equipe de enfermagem, existe um grau hierárquico onde o enfermeiro ele é o gerente e os técnicos estão sob sua supervisão. E a Uhum. partir do momento que o enfermeiro não se posiciona como tal, um técnico vai liderar. Certo? E isso desregula a equipe. Por quê? O colega vai dizer assim, mas por que que eu tenho que fazer? Você é fulano que é técnico também, É. entende? E da mesma forma, isso se replica quando um gestor de algum local não se posiciona. Em algum momento, alguém da equipe vai sentir a necessidade, vai ser por osmose, entendeu? Não é tipo assim, às vezes não é nem por maldade ou por, quero estar no papel do gestor. Não, é porque É porque o espaço tem que ser preenchido, né? exato.
Não tem como. Não, aquele espaço tem que ser preenchido de alguma forma. Aí Ex- chega uma outra pessoa e preenche, porque alguém não teve um pulso ali de se exatamente. colocar. Exatamente. E aí a gente consegue entender que um dos maiores gaps é isso, é a falta de comunicação, é a falta do gestor se posicionar de fato como o agente transformador do processo. Hum. Ele tem que chegar, chamar a equipe, definir metas, definir indicadores. Muitas vezes ele não sabe nem o que é um indicador, nem como construir isso, sabe? E tá tudo certo se tu não sabe naquele momento, mas se você, a partir do momento que entendeu e assumiu essa responsabilidade, você tem que ter a maturidade, poxa, onde que eu preciso melhorar? Como que eu posso fazer? Vou buscar me qualificar para isso. Como eu faço, né? E chamar a equipe junto ali e procurar trazer essa dinâmica no dia a dia. Aí outra coisa que nós observamos diariamente é a falta de estruturação, como a gente estava conversando Uhum. anteriormente. A cultura institucional muito arcaica, Sim. então, são muitos profissionais que, na maioria das vezes, principalmente em serviço público, que já são concursados de muito tempo e já estão naquele formato, sabe, de comodismo, de, ai, assim é melhor porque tem algum benefício. Entende? Tipo, como a situação de, essa escala aqui para mim é melhor, eu digo o dia que eu quero. Ou quando se vem uma definição da alta gestão. Não vou fazer e não tem uma punição. Não, não vamos chamar de punição, mas Uhum. uma correção, Sim. né, diante do acontecido. Então, se eu, que sou servidor, digo, bato o pé, não faço, o meu colega que está vendo aqui, ele vai fazer a mesma coisa. Verdade. Outra coisa que eu acho interessante é, mais uma vez, a conscientização do gestor. Porque o que que acontece? O gestor incorpora esse comportamento inadequado de dizer, vem uma orientação da alta gestão. Aí a pessoa, agora isso eu trago para um modo geral, independente de ser gestor ou colaborador, uma das primícias que nós temos que ter é o gerenciamento das emoções. Hum. Hoje a população está adoecida, ela não Verdade. consegue, né, É. gerenciar suas próprias emoções. Então, se eu não consigo me governar, como é que eu vou governar o outro? O outro que eu falo, o cenário. Uhum. Entende? Então, o que acontece na maioria das vezes? Esse gestor, ele não consegue gerenciar suas próprias emoções. E aí ele começa a descontar nos processos, nas pessoas. E aí, quando vem uma pressão, então eu estou numa posição que exige responsabilidade. Que eu tenho muitas atribuições, consequentemente, responsabilidade. Vou ter poder? Em algum momento vai ter. Mas isso vem com uma carga também de responsabilização. E você tem que ter maturidade para entender isso. E equilibrar, né, os cenários. E aí o que acontece? O gestor não se organiza internamente, recebe pressão, e aí ele começa a tecer comentários na frente do colaborador. Uhum. Não vou fazer, eu vou fazer agora do jeito que eu quero. E aí, eu achei interessante isso, que eu vivi isso. O Uhum. gestor fez esse posicionamento no dia posterior, uma liderada dele replicou exatamente O que ele o que ele fez. fez. É o espelho, né? Exatamente. Ele deliberou uma situação, aí houve falha nessa deliberação, aí é mais uma questão da comunicação, né? Não ser Uhum. efetiva. Então, a comunicação, ela perpassa por vários caminhos. Não é só o que vai ser dito, é como vai ser dito. Então, para você realmente liderar, inspirar, você precisa conquistar o seu colaborador para que ele faça, não porque ele precisa fazer, Uhum. mas porque ele sente-se inspirado em fazer. Não, poxa, eu vou fazer porque isso tem um propósito, tem um porquê, Uhum. entende? E, infelizmente, nem todos os gestores têm essa visão. É. Eu acho interessante porque você falou de propósito e na saúde, porque quando você trabalha numa empresa, uma empresa que não é da área de saúde, tem que deixar muito claro qual é o propósito da empresa, né, para os funcionários. É aquela questão de missão, visão, valores, né? Exato. E deixar claro porque que às vezes a pessoa trabalha e não sabe nem por que está trabalhando, fica ali obedecendo ordens e não sabe exatamente qual é a função dela ali e tal. Agora, na saúde, você sabe, né, cara? Assim, na saúde, já está quando você vai fazer parte de uma equipe, principalmente uma equipe de atendimento, seja na assistência, ou seja,
em algum outro ambiente dentro de um hospital, ou de uma UPA, de alguma unidade básica de saúde, você sabe que o objetivo é que o paciente, aquilo existe para alguém ser tratado, né? Para o paciente ir ser tratado e ter o melhor atendimento possível. Então, o propósito, na minha concepção, ele é muito fácil de entender. Então, eu acho muito louvável quem trabalha na área de saúde, porque você está ali salvando vidas, direto ou indiretamente, Sim, mas você está salvando vidas. O cara que está ali consertando o ar-condicionado de uma sala, o elevador, ele evita que um paciente fique esperando ali se o elevador está parado, entendeu? Então, são os caras que estão trabalhando com o sistema do hospital. Ele facilita ali a vida do médico que está dando que manda um exame, o laboratório. Então, todos ali estão fazendo parte de uma engrenagem, tem um, tem um papel dentro de uma engrenagem para que a coisa funcione e que o paciente chegue, seja bem atendido, tenha a melhor assistência possível e que saia. Acho que o sim, serviço, serviço de saúde é a empresa que não quer o cliente, né? É que não quer o cliente lá dentro. Mas e quando ele está lá, ele tem que ser atendido da melhor forma para sair com certeza. bem. Eu acho que é a única, é o único serviço aonde ninguém quer ir, mas também ninguém quer Sim, ficar, né? Todo mundo quer sair quando vai, mas quando vai tem que ser bem atendido, tem que ter. Então, o propósito eu acho muito fácil de se vender. O profissional de saúde eu acho que é muito fácil de entender o porquê que ele tá aí. E aí eu queria entender, Janiele, o porquê então que isso não. O porquê que acontece? O porquê que acontece mau atendimento? O porquê que acontece? Por que as equipes se desestimulam? O que é que acontece? Por que que os gestores estão ainda. O que é que você, como você trabalha, né, com isso? Quais as dicas que você dá para os gestores para que eles consigam implantar essa cultura que você já falou aqui, que muitas vezes está enraizada, né, uma cultura arcaica, antiga, e como é que ele vai conseguir fazer essa mudança? sim. Vamos trazer, olhando pelo olhar do bastidores, né, dos Certo. bastidores, inicialmente. Por que que muitas vezes nós não conseguimos entregar para a população uma Hum, assistência de qualidade? hum, Se eu disser para você que é só por conta daquele colaborador que é engessado e que por algum motivo ele acaba sendo mais ríspido ou não querendo ir absorver a cultura da humanização e disser para ti que não existem fatores por trás disso, eu vou estar sendo hipócrita, sim. certo? Então, existem diversos fatores que contribuem e que influenciam a esse profissional se comportar dessa forma. Um dos fatores é a questão que eu te falei em relação à ausência de capacidade, na verdade, de desenvolvimento da habilidade Hum, de equilibrar suas emoções, certo? Segundo, as repartições muitas vezes não fazem um olhar mais preciso para o colaborador. hum, Não são todas, mas em algum momento esse colaborador ele acaba sendo desassistido, ele acaba sendo, entre aspas, abandonado. Entende? Eu te trago essa fala pautado nas evidências, no que eu vivenciei. Entende? Então, às vezes eu tenho um gestor que ele não tem um olhar humano sobre o colaborador. Ele quer porque quer o resultado e não uhum, importa como. E isso desestimula o colaborador. E às vezes não se faz necessário algo muito mirabolante. Não se faz necessário um aumento de salário exorbitante, uhum, entende? Às vezes é apenas um papelzinho te dizendo ali, muito obrigada, uhum. pelo reconhecimento ali do que você desenvolveu na repartição. Ai, Jane, mas isso é tão simples, é tão pequeno e faz diferença na vida do Não pode profissional. ser só isso, né? Não Exatamente. adianta você ter uma gestão toda tóxica e aí dar um papelzinho ali para amenizar, não vai adiantar. Exatamente. Não, isso é apenas a ponta do iceberg, entendeu? Uhum, Então, falando assim é um dos mecanismos que você pode utilizar, que é essa valorização do profissional. uhum, Eu te falo isso porque, obviamente, a remuneração, ela é algo muito importante. claro. Mas eu não sei se você já ouviu alguns relatos de profissionais que são, de forma magnífica, bem remunerados, mas Uhum. são infelizes no que Ah, fazem. sim, sim.
Entende? Então, quando você é infeliz, você não tá bem no seu ambiente de trabalho, como você vai propagar isso? Como Aham. você vai realmente transpor para o seu paciente algo se você internamente está insatisfeito? E essa insatisfação, ela geralmente acontece pela falta de escuta dos gestores. Entende? Tipo assim, em que momento o gestor, um diretor, a pessoa que está ali diretamente ligada para direcionar a equipe para e escuta a equipe? Às vezes é uma situação pequena que ele só precisa fazer um ofício ou fazer aquisição de algum equipamento para que a equipe se sinta vista, se sinta de fato acolhida. Uhum. E aí eu acredito que uma das coisas trazendo nesse cenário, né, de que você perguntou sobre, Né, é como é que o gestor ele tem que se comportar para melhorar a equipe levar o melhor atendimento para a população, né? é a questão da humanização. Humanizar, não só, começar por ele, né? Tipo assim, de Uhum. humanizar o processo entre equipe e fortalecer a comunicação. Eu tô pisando no teu pé. Às vezes pode acontecer de, pelo calçado que eu estou, eu não sentir que eu estou pisando no teu pé. Se você não Não me falar, disser, eu vou é, saber. não. Então, eu preciso ter acesso à informação, o que tá te fazendo mal. Mas para isso, eu também preciso estar aberto e ter humildade para entender o que você vai me trazer. Outra situação, por que que eu te trago essa questão da humildade, né? De ouvir e se colocar na posição também de aprendiz, né? E de traçando melhorias. Já aconteceram situações em que o gestor ouviu a demanda, o que a colaboradora trouxe era altamente pertinente, porque ele não estava se posicionando como o gestor de fato, e ele não conseguiu ter o insight de que ele realmente precisava melhorar. Hum. Daí fica difícil, porque a equipe se sente desassistida, sem um norte, sem o O capitão marinheiro. ali do barco, né? Isso. Uhum. E quando eu te. É a mesma coisa. Vamos voltar para a conjecturação aqui, analogia do pé. Eu tô pisando. Você não me diz. Ou você me diz. Mas eu, para mim, não fez diferença. Não mudei o meu comportamento. Parou de te causar dor, É, você vai continuar com aquela dor. sim. Então pronto, a comunicação uma das ferramentas que se utiliza para melhorar os processos, né? Você tem que Sim, comunicar, não só o gestor com a equipe, mas a equipe também com o com o gestor. gestor. E isso vai refletir diretamente na assistência. Com Porque certeza. ele vai replicar. E como essa comunicação, porque um dos pontos que eu observo, e aí é não só na área de saúde, mas em todos os ambientes onde tem pessoas, né? Sim. Porque tudo que é feito por pessoas, né? Seja no serviço público, seja na saúde, seja uma empresa privada que não tenha nada a ver com saúde, seja em qualquer ambiente aqui, a gente trabalha com pessoas, então são as pessoas que fazem a coisa acontecer. E como comunicar? Porque uma coisa é você conseguir comunicar, outra coisa é conseguir que a pessoa entenda, Sim. né? Que há uma diferença. Aqui nem tudo aquilo que eu falo vai ser compreendido, Uhum. dependendo da forma com que, com Eu que, trago. com que eu vou falar, com que eu vou trazer, até a maneira, até a minha postura na hora de falar. E isso impacta também, Janiele, assim, que tem até uma comunicação não assertiva, né? Comunicação não violenta. Não violenta, pronto, é CNV. isso. Eu estava tentando lembrar, comunicação não violenta. Como é que você trabalha isso? Porque nem tudo, às vezes, na nossa cabeça, Uhum. tá tudo certo. Ah, mas eu falei. Mas a forma com que a pessoa recebe não é exatamente da forma com que eu passei. Então, como é que a pessoa consegue trabalhar isso nela? Dentro de uma das habilidades que Hum, um bom gestor precisa ter, é saber aplicar de forma assertiva a comunicação não violenta. boa. E aplicar a comunicação não violenta não é flexibilizar as coisas, Hum, entende? Às vezes as pessoas confundem as definições. É você conseguir trazer para o colaborador a informação de forma assertiva e ter esse feedback. E existe uma estruturação para isso. Então, quando você aplica a comunicação não violenta, é mais ou menos assim: esse copo estar aqui e eu preciso que ele fique aqui. Se eu trago uma comunicação violenta, eu vou chegar. Olha, Crasso, eu não já disse que esse copo não é para estar aqui? Você coloca ele aqui porque aqui está ocupando espaço, está impedindo a visualização da TV. Eu comuniquei o que eu queria,
Sim, porque eu disse que não é para ele ficar aqui, é para ele ficar nessa outra posição. Só que quando eu te trago nesse formato, automaticamente você vai sentir o quê? Irritado. É. Você já fica armado, né? Já fica armado porque você foi ofendido ali. Exato. Agora eu vou te fazer a mesma comunicação utilizando a técnica da comunicação não violenta. Ah, Crasso, esse copo tá aqui novamente. Quando você chegar, por gentileza, se você puder, você deixa ele nessa posição. Eu expliquei onde ele estava e disse a posição que deve estar. Aí eu vou dizer por quê, certo? Porque quando a gente deixa aqui, facilita a visualização da TV, certo? Quando a imagem vai ficar mais organizada. Então, assim, por favor, se você puder, na próxima vez você deixa aqui e vamos tentar manter dessa forma. Eu comuniquei a mesma coisa? Sim. Você se sentiu desrespeitado com a minha Não, fala? perfeito. Entendeu? Então, facilita a Eu vou adesão. até colocar logo o copo aqui, porque você pediu. Então, Então, facilita totalmente a compreensão. perfeito. Isso a gente está trazendo um cenário X, né? Agora, se é algo que eu preciso te demandar e que eu preciso entender ainda mais, se você de fato entendeu o que eu te pedi, eu vou te passar as orientações. E uma das técnicas que você pode utilizar é: agora você pode me dizer como você vai fazer? E aí a pessoa vai precisar te explicar o que você acabou de dizer. E aí, nesse processo de contra-resposta ali, você consegue encontrar arestas. Entende? Que ela leva, que ela pode levar, e você vai sanar as dúvidas ali. E isso facilita, deixa a comunicação mais redonda. Faz com que você entenda se de fato o que você falou foi compreendido. Ah, boa, né? Porque você confirma ali se está tudo certo, né? Isso. A outra Sim. coisa é, você vai passar uma atividade. Então, o que que acontece na maioria das vezes? O gestor passa uma atividade e diz, ó, esse instrumento aqui tem que ser preenchido. Até tal dia vocês me entreguem. Tudo bem, passei uma atividade, diz, mas eu expliquei como que acontece, o que você tem que fazer, em qual lacuna, O porquê, o né? porquê. E aí, quando você não dá todas as informações, tu não vai ter Abre o brecha retorno. para falhas na comunicação. Ou até mesmo a negativa. Eu não vou fazer, não entendi. Às vezes a pessoa, mesmo coisa assim, olha, escreva aí pra mim um texto falando sobre comunicação não violenta, mas eu não te dou papel e não te dou a caneta. Como é que você vai fazer? Verdade. Entendeu? Então tem todas essas áreas que um bom gestor ele precisa entender. Eu acho que isso deve acontecer muito no serviço público, porque você falou aí, vou pedir aqui para escrever, mas eu não dou nem papel nem caneta. E no serviço público eu acho que há um desestímulo muito grande, porque falando de material mesmo, né, assim, Sim, material físico, às vezes falta, né, um material para trabalhar. sim, E aí a população coloca a culpa na do pessoa, servidor. no servidor, mas na realidade a culpa não é dele. Porque foi talvez a culpa de alguém, mas não necessariamente daquela pessoa que Sim, está ali na linha de frente, sim, por falta de um gás, por falta de um equipamento, de um esparadrapo, falta de materiais básicos, né? E aí eu acho que é um exatamente. desestímulo muito grande, né, quando acontece isso. Com certeza. E isso, por incrível que pareça, é algo bem comum de acontecer. Pois é, Principalmente nos serviços públicos, como públicos. você falou. É. E eu acredito assim que uma das outras vertentes que um bom gestor precisa desenvolver é sanar o medo de posicionamento. Já aconteceram situações em que, tipo, eu sou teu gestor, Sim. eu tenho receio de te solicitar uma coisa, para mim não me dispor, para tu não ficar chateado comigo. E isso dificulta o processo, o resultado, entende? Tipo, se eu tô aqui na posição de gestor, viu? Bom gestor, lembrem-se disso. Você precisa não ter receio de se indispor. E isso não quer dizer que você vai sair brigando com a equipe toda ou sendo autocrático e ríspido. São coisas distintas. É entender que o seu papel, em algum momento, você vai precisar de posicionamento. Do contrário, foge às rédeas e cada um vai trabalhar na sua ilha. E o seu resultado final você não vai conseguir adquirir, que é uma boa assistência ao seu paciente direto. Perfeito. Porque ele não se posicionou com aquele receio de não ser bem visto por ter aquela posição. Então ele não pode ter esse medo de que as pessoas de não agradar, Bem isso. né? Porque
É um problema isso, porque hoje, aí eu não sei, Janiele, se há alguma diferença, você que está nesse meio já há algum tempo, porque existe aí hoje uma nova geração entrando no mercado de trabalho, Sim, né? A geração Z, né, o pessoal que nasceu ali sim, sim. depois dos anos 2000, eles estão hoje entrando. E há uma, uma mudança de visão da forma de trabalhar. Você já percebeu isso nas instituições, assim, como tratar com esse novo formato porque é uma geração que cresceu em um mundo totalmente tecnológico, né? Cresceu com redes sociais, cresceu com internet muito fácil. Porque a nossa geração, a minha, até você é mais nova que eu, mas eu cresci em uma época que não tinha internet. Eu Sim. nasci numa época que não tinha internet. Eu fui adolescente em uma época que não tinha internet, que não tinha essa facilidade que a gente tem hoje. Cresci, aí eu vi a internet chegando no mundo, Uhum. comecei a consumir, então eu me adaptei a uma realidade. Mas a geração que está vindo, ela vivenciou já assim, o Essa que ela transformação, conhece, né? não, o que ela conhece é o que eu vi transformar. Sim, sim. Para eles é normal. Então eu sou de uma época onde eu trabalhava, eu consegui ainda trabalhar quando dava 6 horas, 5 horas ali da sexta-feira, eu meu trabalho acabava e eu só Aham. voltava segunda-feira. Hoje isso não existe mais. Hoje você sai do seu trabalho, mas o seu trabalho ainda pode continuar com você, né? Você tem um trabalho aqui, muitas pessoas trabalham, Sim. às vezes está no momento de lazer com sua família e respondendo aqui uma coisa de trabalho. Isso é comum hoje em dia, né? Uhum. Tá ali, você tá um sábado à noite, você tá vendo um grupo de trabalho e fazendo alguma atividade, enfim. Houve uma mudança, você percebe uma mudança nessa nova forma de trabalhar, esses grupos de trabalho que existem, porque antigamente as reuniões eram presenciais aqui, né? Todo mundo, quando você ia falar, hoje a própria comunicação nos grupos de WhatsApp, no WhatsApp em si, né? Sim. Como é que pode causar um outro Muito. entendimento, né? E aí, como é que você vê esse novo mundo, né, tecnológico, para uma melhor gestão? Então, atualmente, nós percebemos sim um pouco a diferença entre a antiga geração e a nova Hum, geração, principalmente na tolerância. hum. Então, hoje, a nova geração ela é pouco tolerante. É aquele colaborador, aquele servidor que não gostou, Vai embora. vai embora, entendeu? Ele vai ficar Tá vendo esperando aí? o quê? Entende? Então, você percebe essa. Fazer igual o espanto, não apanhei nem de papai, né? E Não bem tem. isso. Vou embora, tá certo. É bem isso, entende? Tipo, é bem complexo lidar com essa nova geração nesse quesito. Porque quando eles visualizam que é algo fora. Já a nossa antiga geração é muito movida pelo propósito, né? É, Então, tipo assim, visualizo ali o propósito, eu sei que eu tenho as minhas responsabilidades hoje, por cultura mesmo, estão mudando os padrões, as mulheres não estão tendo mais filhos tão precocemente, né? Então, uhum. tudo isso influencia diretamente. É, as mulheres não estão casando. Então, se você for analisar o perfil, As, a as maioria. mulheres não estão Não, não casando. só as mulheres, eu falo assim, a É, população no modo geral está é, tendo essa percepção. tem percepção do não casar e também de filho mesmo, como você falou, Isso, né? As entendeu? A pessoas estão instituição familiar hoje não é tão enraizada quanto como antes. anteriormente. Aham. Então, a população antiga, né, esses servidores no formato anterior, eles têm mais esse propósito, tipo assim, já viu aquele, eu preciso trabalhar, porque eu tenho, né, e então É, lançava tem um filho para cuidar, tem uma família para sustentar, é verdade. essa responsabilização na estrutura familiar. Então, também tem isso. Então, nosso índice de turnover, ele aumentou significativamente. Hum. A rotatividade, sabe? As pessoas entram e saem logo. Entra e Entram e sai com saem. facilidade, entendeu? Tipo assim, não gostei daqui, não vou procurar outro lugar ali, Aham. sabe? Não vou tolerar qualquer coisa. Então, aí entra o papel também do gestor, que normalmente, assim, o gestor, não necessariamente, mas via de regra, ele é um pouco mais velho, né, ali, Sim, em termos de idade, né, porque tem que ter mais um pouco de experiência para você gerir ali. E aí, ele tá vendo uma geração que está chegando, que está muito
E aí, qual é O direcionamento. o seu conselho para isso? Porque você também ficar andando ali pisando em ovos é um pouco complicado, justamente para quem tem que se posicionar como um gestor, O né? gestor, ele tem que ser estrategista. Então, ele tem que fazer uma leitura do cenário. Se você for fazer uma busca ativa e um estudo a respeito das gerações, cada geração tem algo que os move. Sim. A nossa geração é o propósito. A geração atual já tem um outro formato. Então, quando eu entendo todo esse cenário, eu consigo lançar estratégias para me reter esses profissionais e conseguir gerenciar cada um dentro do seu escopo. Contudo, tudo isso tem que ser de uma forma muito sutil, porque também você não vai pegar, imagina, se tu for pegar e fazer uma estratégia mirabolante, cada um, tu vai ter muito trabalho, mas você tem que, pelo menos, o que eu tô querendo te trazer, né, numa analogia aqui bem mais palpável e objetiva. Se você tem um comportamento mais expressivo, mais agressivo, se eu chego pra ti e te trato da mesma forma que o João, sendo que o João é uma pessoa mais pacata, mais tranquila, tu não vai conseguir compreender da mesma forma. São dialetos diferentes. Então, você precisa, enquanto gestor, entender qual é o dialeto da sua equipe e traçar estratégias pautadas nisso. Tá mais difícil, né, hoje. Tá mais difícil você ser um gestor. Não tá bem equalizado, né? As situações estão bem... Porque antigamente era mais... você... Existia um padrão e as pessoas se adaptavam àquele padrão. Hoje, na realidade, a gente tem que se adaptar às pessoas de diferentes formas. Eu acredito, assim, que tem que haver um equilíbrio. Eu também acho, porque também nem para mais, nem para menos. Exato, né? Porque daí vai gerar bagunça também. Porque se você fosse adaptar todo mundo, cada um sendo diferente, você não consegue direcionar. Tem que haver a diretriz principal, certo? Então, isso tem que acontecer desde a alta gestão. O gestor maior, a alta gestão da repartição, ela tem que ter o seu planejamento estratégico a curto, médio e longo prazo. E aí as outras áreas, né, o tático e o operacional, ele vai desenvolver pautado naquela estratégia lá que a alta gestão direcionou. Contudo, o que eu estou te trazendo é que, por mais que haja esse direcionamento, você, enquanto gestor, precisa entender como a sua equipe se comporta, qual é o padrão de comportamento dela e como você pode atingir o coraçãozinho de cada um, no sentido de atuar de fato como líder, fazer com que as pessoas se movam pelo que ela entende que é importante para ela. Se tu não utiliza essa estratégia, tu vai falar, mas tu vai estar falando dialetos diferentes e as pessoas não vão se engajar. Então, eu acredito que uma das maiores dificuldades hoje é esse engajamento. É a pessoa diz assim, eu vou fazer, cara, mas eu vou fazer, e não é porque eu sou obrigado, não é porque eu vi que vale a pena eu investir. Mas se você, enquanto gestor, não se posiciona e não inspira a tua equipe, tu vai estar fadado ao fracasso, sabe? Eu acho que precisa, Genebra, você me corrija aí se eu estiver errado, mas das pessoas, aí não importa a geração que está, mas das pessoas entenderem para quem ela trabalha, para que ela trabalha, por que ela se levanta de manhã ali e vai. Porque o dinheiro, ele é muito bom, né, gente? Eu estou falando aqui que você... Mas quando você começa, o seu salário aumenta, você se acostuma com aquela vida ali do salário, e não é ele que vai lhe fazer acordar de manhã para feliz, eu não digo nem feliz, mas motivado para ir trabalhar, né? Não é o dinheiro. O dinheiro, ele uma consequência. Mas tem que ter alguma coisa que a pessoa seja, rapaz, eu vou porque eu vou fazer isso. Tem algo. Eu acho muito interessante time de futebol, sabe? Sim. Eu acho interessante. Eu já observei quando um jogador faz um gol, ele corre para a torcida, sabe? O cara ganha milhões. Eu lembro em 2022, eu lembro dessa cena. O Neymar bilionário hoje, né? Mas o Neymar fez o gol contra a Croácia, foi até aquele jogo que a gente perdeu nos pênaltis, 2022. Ele faz o gol, aí ele vem correndo para cá, porque era o caminho dele, aí ele fica olhando, procurando onde tá o torcedor brasileiro. Aí ele volta, porque os torcedores estavam para cá. E aí ele vai pra torcida, o Neymar, sabe? O Neymar precisa de dinheiro, mas não
precisava, não, mas a alegria dele era tão grande naquele gol e ele quer comemorar com a torcida. Ele não foi para abraçar o técnico, ele não foi abraçar a CBF, ele não foi abraçar quem tá pagando ele, não. Ele foi pra torcida. É para eles que ele tá trabalhando, entendeu? É pra torcida que ele tá aqui. Então, eu acho isso interessante em jogo de futebol, assim, não é pro CEO do time que ele vai atrás de correr e comemorar, não, ele vai pra torcida. Por quê? Porque o futebol existe por causa da torcida. Se não tiver um time, não tiver torcida, não tem o porquê existir futebol. E aí eu levo isso para dentro das empresas, o que é a torcida na empresa? Por que é que você está indo, né, para lá? Por que é que você acorda e vai lá? Então eu acho que isso, independente da geração, eu acho que isso tem que ficar muito claro, né? Eu acho que quando isso está muito claro, você consegue ter um diferencial, porque aí você consegue alinhar, por mais que cada pessoa tenham o seu perfil, né, são perfis diferentes, mas juntar os perfis diferentes em um objetivo em comum. E eu não sei se isso está sendo claro. E a gente voltando aqui para a área de saúde, a torcida na área de saúde é muito fácil de eu entender qual é. São os pacientes. Sim, totalmente. Né? São os pacientes. E você acha que isso está sendo claro ou as pessoas se perdem no caminho? Infelizmente, não está sendo claro. Pois é. Eis o problema, né? Total. Certo? Então, o que você trouxe foi algo muito assertivo. Que é a cultura. É um conjunto de comportamentos de uma determinada população, né? Então, hoje, para que a gente consiga chegar a isso, é necessário ter bem estabelecida a missão, visão e valores da repartição. Sim. E ser pregado isso. E fazer com que a população passe a exercer isso. Então, se eu tenho lá valores, honestidade, humanização, respeito, cordialidade, e eu, enquanto alta gestão, não prego isso, os colaboradores não vão fazer, não vão entender. Então, se hoje, atualmente, se você for em algumas repartições, falo principalmente públicas, tá? Sim. E perguntar qual a missão da instituição. Eles não vão saber, né? Eles não vão saber te dizer. Se eles não estão sabendo te dizer, eles estão vivendo isso. A cultura é viver o que está sendo pregado ali. Entende? Já numa instituição privada, talvez aconteça de você pegar algum colaborador que não tenha esse entendimento, mas na maioria das vezes ele vai entender. E ele vai estar dentro dessa cultura. Por quê? Porque a alta gestão tem a consciência e a responsabilidade de fazer com que isso seja pregado dentro da repartição. Participei de uma instituição privada onde havia um projeto e até eu participei da replicação da cultura institucional, certo? Então, tinha lá um slogan, né, sobre a cultura e nós passávamos de setores em setores, 15 minutinhos pregando a cultura institucional, quais eram os valores, quais eram as diretrizes, qual a missão, e isso fazia com que os colaboradores, em algum momento, de tanto bater ali, ele incorporasse aquilo. E, realmente, a repartição conseguiu vários selos de importância assim, na qualidade assistencial, segurança do paciente, por conta disso. Infelizmente, nas repartições públicas, nós temos uma deficiência, uma aresta significativa. A repartição vive no empirismo. Vamos fazendo aqui, cada gestor acha, vai replicando ali como deve ser, como acredita que deve ser, mas essa vinda, né, da alta gestão para os colaboradores, essas normativas, aí vem N gaps. Mas porque depende do órgão tal para poder deliberar, aí vem a frente dessa burocratização para que isso aconteça, e vem também, às vezes, a falta de vontade de quem está aqui nessa posição de realmente bater, aí vem gerenciamento de conflitos de interesses, N possibilidades, N situações que influenciam diretamente nessa dificuldade de transição de cultura organizacional. Eu acredito que para que isso aconteça, né, e realmente a gente consiga ter um impacto significativo na assistência ao paciente, os nossos gestores públicos, principalmente, precisam absorver essa missão. De dizer assim, eu não vou me preocupar, né, com
literalmente só com a parte política, eu também vou me preocupar com a parte técnica e conseguir equilibrar isso. Às vezes as pessoas pensam mais no político e esquecem do técnico. E eu acredito plenamente que tem como se equilibrar isso. Claro, claro. E aí, mas qual vai ser a sua. Porque se a gente está tendo uma deficiência, seja. Porque a gente escuta muito, por exemplo, e não é no serviço, só no serviço público, não. Sim. No serviço privado também, você escuta reclamação, às vezes, do atendimento ali, às vezes do próprio segurança que fica fora, lá fora ali no hospital, às vezes você escuta abuso de poder, né? Sim. Coisas do tipo. E aí, quando você vai nessas instituições, assim, com quem é que você se reúne, né? Assim, você dá treinamentos, como é que funciona a parte prática para que você consiga fazer as pessoas. Porque o falar, se a Sim. gente falar, tem aquela expressão que diz, né? Falar é fácil, né? Sim. Porque realmente falar, assim, não é algo difícil, mas você executar e fazer com que aquela sua fala, né, aquilo que você tá tentando passar, seja Seja de realmente fato. compreendido e seja executado e traga resultado, há uma diferença bem, bem grande. E como é que você faz, então? Como é que você chega nessas instituições? Como é que você aborda os gestores? Como é o treinamento? Se é treinamento, é individual, é com a equipe? Como é que você faz essa atividade? Então, quando um cliente nos procura, ele procura por uma dor. Então, nós sentamos e entendemos. Nós realizamos uma entrevista estruturada para entender o diagnóstico situacional da repartição. E, como você falou, falar é fácil. Entender o processo de forma evidenciada é outra história. Então, a partir do momento que você me diz, olha, tá tendo muita reclamação em relação a determinado setor que está está tratando os pacientes de forma desumana, né? Sem humanização. Onde estão evidenciado isso? Quais são os registros? Quais são os formulários que foram identificados para que a gente consiga quantificar e entender o cenário? Qual é a maior forma de extrato? Quando a gente consegue entender o cenário de forma evidenciada, fica mais fácil de você, de uma certa forma, sensibilizar o gestor e os colaboradores que aquilo precisa de melhorias. O empirismo, ele é muito arriscado, porque você pode achar que está tratando a dor real quando não. E então, na nossa perspectiva, para que a gente consiga trazer um resultado palpável e sensibilizar não só os gestores, mas também os colaboradores nessa mudança, nós realizamos aplicações de alguns instrumentos pautado na realidade, na necessidade do serviço, para identificar e evidenciar isso e trazer dados. E aí, a partir do momento que eu te trago dados, não é a Jane que está falando, não é a Compass que está falando, são vocês que estão trazendo isso aqui e os usuários de vocês que estão trazendo essa dor. Pautado nesse instrumento que está aqui evidenciado, a pessoa assinou, foi realizado, bonitinho, e eu consigo te dizer tantos por cento de deficiência em tal coisa, tantos por cento disso. E dentro disso aqui, como nós podemos traçar uma estratégia para mudar? Outra questão é não construir a solução sozinha. Então, se eu te trago já tudo pronto, a resistência é maior. Agora, quando eu te trago o cenário geral, escutando todas as vertentes, todos os lados, escuto o gestor, escuto a parte tática, escuto o operacional e escuto o usuário. Junta todo mundo, consolida todos os relatórios, e aí eu tenho, de fato, o diagnóstico situacional. Posterior a isso, a gente vai juntos construir uma solução. Obviamente que enquanto serviço, enquanto instituição, para solucionar o problema, a gente já traz algumas possibilidades, mas nada engessado. Vocês, né, o todo, o colegiado, vai sentar e vai entender de que forma a gente pode, isso aqui é viável, é exequível para vocês? Daí eles vão dizendo, assim é melhor, e a gente vai ajustando os instrumentos até conseguir
replicar isso, e aí suponhamos que seja uma demanda que seja necessário um treinamento. Aí a Sim. gente faz esse treinamento, verifica, aí faz os instrumentos pré-testes e os pós-testes. Então, antes de aplicar, faz lá suponhamos que seja relacionado ao bom atendimento, né? Sim. A melhoria do atendimento à população. Faz um formulário do pré-teste. Como é que está hoje? Assim, 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 assim. Aplica o treinamento, verifica se todo mundo está falando a mesma língua, posterior um período X estabelecido, replica novamente o formulário e faz a comparação. Houve melhoria? Quantos por cento diminuiu aqui? Ou aumentou? O que a gente pode fazer? Ah, não melhorou. O que não está dando certo? Vamos aqui sentar e entender? E dessa forma, nessa construção, a gente consegue, de fato, verificar essa mudança na ponta. Entende? Se realmente o Tá dando usuário certo. Uhum. está tendo um bom serviço, né? Está conseguindo. Perfeito. E aí, mais ou menos quanto tempo, hoje, né, você fica em uma instituição ou é indeterminado? Como é que funciona? Geralmente são 6 meses, mas vai muito de acordo com a necessidade do serviço. Tem repartições que estão caminhando, tipo, estão aqui. Já tem outras que estão aqui. Aí tem outras que já estão mais acima. Então, de acordo com a necessidade desse estabelecimento, é que a gente vai desenhando uma média, uma estimativa ali de tempo para permanecer com eles. Você falou repartição. A gente usa termo repartição muito no serviço público, né? E é no serviço público que você faz a... Porque normalmente quem procura serviços assim seria o serviço privado, né? Sim, sim. Mas você também atua Nas duas vertentes, tanto Ah. no público Como é que quanto você chega no serviço público? no Porque... serviço público. Ah, Existem algumas possibilidades, né, que são contratações, ah. certo? Mas essas contratações, elas acontecem por meio de Isso era licitações, o que eu ia né? perguntar, porque normalmente para um atendimento desse seria necessário uma licitação, todo um processo ali, né? Exatamente. Ah, Existe toda uma, uma uma burocracia, logística para conseguir uma adentrar. Certo? burocraciazinha. Então, tipo, atualmente eu tenho clientes particulares, que Hum, são instituições, tanto em áreas de saúde quanto áreas empresariais gerais. Mas também eu assessoro, né, algumas repartições públicas, mas não por via licitação. Entende? Nesse primeiro momento, não. Então, eu tenho alguns contatos de gestões que existem uma outra forma de celebração de contratação certo. que a gente consegue ajudar essa instituição com Uhum, esses serviços. perfeito, que há uma dispensa de licitação para poder fazer esse trabalho. Exatamente. Perfeito. Então, perfeito, ô Janiele. É importante esse trabalho porque quem ganha com isso é a população, né? São as pessoas, né? Eu sempre Exatamente. digo que o grande problema nos relacionamentos são as pessoas, mas também é a única solução, né? É verdade. O ser humano, eu acho engraçado o ser humano. O ser humano, ele é o grande problema do mundo, mas também é a única solução. É o que a gente consegue realmente fazer as coisas acontecerem. E, e aí uma atividade dessa, assim, impacta, né? Porque quando você impacta o gestor, impacta a equipe, que impacta o resultado final, Sim, né? Que é esse é o propósito. E que eu acho que as pessoas estão se perdendo ali no meio do caminho, né? exatamente. Nesse, Infelizmente. acho que são tantos processos, tantas que as pessoas vão esquecendo por que que elas estão ali, né? Eu acho que Uhum. esse é o grande problema. Se você esquecer por que que você está ali, o porquê, né? Assim, esquecer o porquê que você está indo ali Aquela atividade, aquela aquela rotina. atividade, aquela rotina. No serviço público, no serviço de saúde é muito importante porque a forma com que você trabalha impacta em vidas, né? Sim, Impacta em vidas com mesmo, certeza. literalmente. Você pode salvar vidas, você pode dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Então, é muito importante esse trabalho que você faz para tentar melhorar a qualidade na gestão e, consequentemente, melhorar a qualidade de Da atendimento e a assistência. qualidade de assistência, né, para os pacientes. Pô, Janiele, você tem mais um recado que você queira dar para a gente já estar finalizando aqui? Eu quero agradecer, né, Hum, a oportunidade e dizer que, diante de todos os desafios, você, gestor, né, seja de repartição pública ou hum, privada, busque sempre se aprimorar, a desenvolver suas habilidades, porque você não tem noção do poder que você tem em ajudar a sua equipe a trazer essa transformação
e essa melhoria para a assistência da população, dos clientes no modo geral, né? Seja em qual situação esteja. Perfeito, Pujanelli, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado pela sua participação. Espero que você continue com o seu trabalho aí, Amém. tentando incentivar mais gestores e equipes, e impactar cada vez mais para que a gente tenha cada vez mais um serviço de saúde de qualidade que o brasileiro merece, né? A gente merece. A gente é um povo tão sofrido, a gente merece estar chegando num hospital, seja público ou privado, e sair de lá da melhor maneira, com atendimento bacana, não só apenas da recepção, mas das pessoas que estão lá dentro, do médico que atende, dos enfermeiros, dos técnicos de Sim. enfermagem, todo mundo trabalhando para que você saia bem, né? Que é isso que a gente quer. Então, muito obrigado Eu que por agradeço, esse, Graça. por Foi esse maravilhoso esse esclarecimento. momento com E você. você também que nos acompanhou, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol, um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela COPED, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós, e até a próxima, se Deus quiser.